E aí pessoal, tudo bem? A gente está reunido hoje para falar sobre séries de pagamento. Um assunto bem importante na área de matemática financeira e a gente vai dar introdução a esse assunto para a gente poder, no futuro, calcular as principais coisas de série de pagamento. Né? O que a gente consegue calcular de uma série de pagamento? Antes da gente calcular, a gente vai falar o que é uma série de pagamento. Explicar todos os tipos de série de pagamento. Hoje você vai sair daqui desse vídeo com tudo na cabeça, certo? E a gente vai ver que a gente pode calcular o que a gente chama de valor futuro, ou muita gente chamava isso daqui antigamente de montante. Lembra desse nome? Então, montante e valor futuro é a mesma coisa. Valor presente, muita gente chamava isso daqui de capital. Lembra também? Pois é. Prestações. As prestações, vamos trazer para a nossa realidade, né? Quando a gente compra alguma coisa em 12 vezes, aí, sem juros ou com juros, não importa, a gente acaba pagando prestações mensais. Concorda comigo? Então, essas prestações, a gente aqui na matemática financeira chama de pagamentos. Aí tem uma abreviação em inglês e tudo para a gente usar um instrumento muito importante para a matemática financeira, que é a HP 12C. A gente vai aprender a mexer nela também. Prazos de pagamento. Antigamente a gente chamava isso daqui de tempo, agora a gente chama de período. Pois é, antes era a letra T de tempo, agora a letra N de período. Vou explicar também por que dessa diferença. E as taxas de juros, né? Que antigamente a gente chamava pela letrinha I, hoje a gente também chama pela letrinha I, não tem muita diferença nesse caso. Tá certo? Então vamos em frente para esse assunto, séries de pagamento extremamente importante. Vamos lá! Então vamos lá, aqui de uma forma bem simples. O que são séries de pagamento? São pagamentos periódicos ou não, tipo, a gente vai pagar todo mês, a gente vai pagar toda semana, todo ano. Isso aqui é uma periodicidade de pagamento. Agora, pode ser periódico ou não, né? Você vai pagar uma agora, uma daqui a 2 meses, uma daqui a 3 meses. Se isso for inconstante, continua sendo uma série de pagamento. Os pagamentos podem ser iguais ou não. Tem gente que paga aí, por exemplo, um imóvel, né, com prestações que não são iguais. Ou tem gente que compra um carro, uma geladeira, uma televisão com prestações iguais. Não importa. Não deixa de ser uma série de pagamento. Cada uma é um tipo de série de pagamento e a gente vai explicar a diferença. E esses pagamentos eles vão formando novos montantes a cada vencimento, né? Fazendo com que o cálculo dos juros não seja tão simples e previsível como calculamos no início dos estudos sobre juros. Quando a gente fala de juro composto, é como, vou dar uma situação aqui para vocês, um exemplo. É como se você colocasse 10 mil reais num fundo de investimento e esquecesse esse dinheiro. O que vai agir ali sobre aqueles 10 mil reais é apenas a taxa de juros. Aí ela vai aumentando, 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 aumentando. Você não tem nenhuma inserção de dinheiro, você não tem nenhum aporte financeiro a esse valor. Aí é o estudo de juros compostos, simples assim. Eu também tenho um vídeo sobre juros compostos, se você quiser saber como faz, eu vou deixar no link aqui em cima. Beleza? Ó, tá aqui em cima da minha cabeça, aqui em algum lugar. Você clica e pode ir lá sobre esse vídeo, mas depois, agora não, volta para cá. Como é que a gente vai fazer esses cálculos de séries de pagamento? Vem aqui comigo, ó. Podemos definir então uma série de pagamentos como uma sucessão de recebimentos, desembolsos ou prestações de mesmo valor ou não, divididos regularmente num período de tempo. Podem servir para extinguir alguma dívida ou construir um capital. Vamos lá. Como assim, professor? Extinguir uma dívida? Você comprou um carro. O carro é uma dívida, então você vai fazer vários pagamentos mensais lá no seu carnê para poder extinguir uma dívida. Foi isso que eu quis dizer. Agora, construir um capital. Como assim construir um capital? Você vai fazer um plano de previdência. É uma série de pagamento que você vai pagar todo mês ali uma certa prestação. E essa prestação é para extinguir alguma dívida? Não, é para você construir um capital. Você se programou para fazer um investimento mensal de, R$200 para que você possa montar uma certa vida financeira melhor no futuro. Beleza, é o sentido da previdência, né? Mas você quer fazer isso de forma particular. Tá tranquilo. Você vai depositar 200, você está construindo um capital com uma série de pagamento. E a gente vai ver como a gente faz esses cálculos, né? O tipo de cada série de pagamento está ali. Os recebimentos são constantes, não são constantes? Vem cá comigo para a gente falar um pouquinho nisso. Ó. As séries de pagamento elas podem ser de duas maneiras diferentes. Elas podem ser uniformes ou não uniformes. O que são séries de pagamentos uniformes?
são aquelas que têm recebimentos iguais, recebimentos de mesmo valor financeiro. Comprei uma geladeira em 12 prestações de R$ 200. Beleza. 12 prestações, todas as prestações são iguais, 200, 200, 200, 200. Isso é uma série de pagamento uniforme. Você comprou um carro, aí chegou o carnê com 48 prestações de R$ 650. Todas são iguais. Então isso é uma série de pagamento uniforme. O que é uma série de pagamento que não é uniforme? É aquela onde os valores são diferentes. Certo? Dá um exemplo aí. Dou sim. Você compra uma casa, um apartamento, uma loja, qualquer coisa assim, pelo sistema de amortização constante, ou SAC. A gente também vai ter um vídeo falando sobre isso já já. Mas vamos lá. Todas as prestações elas vão ao longo dos meses diminuindo um pouquinho. Por quê? Porque nesse sistema de pagamento a amortização é constante, não os pagamentos. Certo? Então há um pouquinho dessa diferença. Hoje e daqui por diante, nessa série que a gente vai fazer de vídeos sobre iniciação à matemática financeira, a gente vai dar enfoque mais nas séries uniformes. Beleza? Vem comigo. Dentro das séries uniformes, ó o que eu falei, a gente está estudando as séries uniformes. A gente tem as séries finitas e as infinitas. Caraca, como assim uma série de pagamento infinito? Eu vou pagar, quando eu morrer vai acabar. Então, mas a gente chama de série de pagamento infinita aquelas que a gente não tem data para finalizar os pagamentos. É bem óbvio isso se a gente pensar um pouquinho com o nosso bom senso. Vamos lá. Você vai comprar uma geladeira em 24 prestações. Você sabe que você vai acabar quando você pagar a 24ª. Você comprou um carro em 60 prestações. Você sabe que você vai acabar de pagar quando você pagar a 60ª prestação. Não tem problema. Quando a gente tem noção de quando a gente vai acabar de pagar, é uma série finita. E o que seria série infinita, professor? Os planos de previdência. Plano de previdência, você vai pagando, 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 pagando. Chega um certo momento que você fala assim, bom, agora eu quero começar a receber os rendimentos. Né? Aí tudo bem. Então esse é um exemplo de série infinita. Vou até escrever aqui para você. Ó. Planos de previdência. Tranquilo? Então, beleza. É só essa diferença. Então a gente vai calcular mais coisas sobre as séries finitas, ok? Vem aqui comigo. Aí, caraca, professor, é muito nome. Por isso que eu estou falando devagarzinho, estou dando exemplo para que isso possa entrar na sua cabeça de uma forma tranquila. Qualquer coisa, volta um pouquinho o vídeo, vê de novo, mas é fácil, garanto que é fácil. Essas séries ainda uniformes, né? Elas podem ser postecipadas, antecipadas ou diferidas. Como assim? Explica? Claro que eu explico. Postecipadas é que o primeiro pagamento é feito um período após o início do contrato. Vamos lá. Você comprou um carro. Eu nunca comprei um carro, mas quando tu comprar, tu vai saber. E se financiar, né? Você comprou um carro. Beleza. Saiu da loja, tá com o carro. O carnê, você não paga a primeira prestação na hora. Você só paga a primeira prestação daqui a um mês. É assim que funciona no sistema de pagamentos postecipados. Pós-tecipados. Você só paga um período depois. Por que eu falei um período e não um mês? Porque tem coisas que você compra com pagamentos anuais. Tem coisas que você compra com pagamentos semanais. Não é muito comum, né? Mas é só para você entender. Se você comprou alguma coisa com prestações anuais, se é um pagamento postecipado, você só vai pagar a primeira daqui a um ano. Se é o pagamento mensal, que é o mais comum, a primeira prestação você só vai pagar daqui a um mês. Beleza? As séries antecipadas, eu acho que já está o seu bom senso aí na sua orelhinha, né? Séries antecipadas, o primeiro pagamento é feito à vista, na data zero do sistema de pagamento. Você lembra dessa expressão? Data zero? A gente vai falar sobre ela já já. Na data zero do sistema de pagamento, na data zero do fluxo de caixa, esse camarada aqui que a gente vai falar sobre ele também já já. Tá certo? O que seria uma série antecipada? Vamos lá. Você comprou alguma coisa no cartão de crédito. Você já vai pagar a primeira logo na primeira fatura. Você não vai pagar a primeira só daqui a um mês. Certo? Vamos supor que você comprou e o seu cartão vence daqui a 3 dias. Você vai pagar logo nessa primeira prestação. Tá certo? E o que são as séries de pagamento diferidas? São aquelas onde o primeiro pagamento é feito após um período da contratação.
após um período da contratação. Como assim? Aqui eu estou dizendo que o pagamento é feito exatamente um período após a contratação. Isso é a postecipada. A antecipada é no ato. A diferida é se a gente passa de um período. Como assim? Não sei se você já viu na televisão, no final do ano, sempre tem promoção assim. Compre agora e só comece a pagar depois do carnaval. Já viu isso? Você compra o carro em novembro, aí a primeira prestação só vem para março. Um exemplo. Então, olha só, você comprou em novembro, aí tem dezembro, janeiro, fevereiro. 4 meses depois você vai pagar a primeira prestação. Sacou? Isso é uma série de pagamento diferida. Só tem um detalhe sobre a diferida, não é? Se você compra em novembro, no exemplo que eu falei, se você compra em novembro e vai pagar a primeira em março, você tem uma dívida. Vamos supor que o carro custou 50 mil reais. Você financiou 50 mil reais. A sua dívida de 50 mil reais, de novembro para dezembro, vai sofrer juros. Em cima dos 50 mil reais. De dezembro para janeiro, vai sofrer juros. Em cima da sua dívida acumulada. De janeiro para fevereiro, de fevereiro para março, a sua dívida está crescendo gigantescamente, porque você não está pagando nada. Concorda comigo? Então as séries diferidas são, na verdade, isso aqui é a última opção que você tem que ter na hora de fazer um financiamento. Mas o assunto aqui desse não é hoje, é só te mostrar quais são as diferentes formas de séries de pagamento. Na paz? Vem cá comigo, ó. Esse camarada aqui, ó, vai ser o nosso companheiro na nossa jornada de matemática financeira. É o fluxo de caixa. Existem várias representações de fluxo de caixa, a geométrica, tem a no Excel, tem várias representações. Eu estou falando aqui com vocês sobre as representações mais comuns de fluxo de caixa, tá certo? Essa daqui é como se fosse uma linha do tempo, correto? Isso daqui é a data 0, essa é a data 1, data 2, data 3, data 4, data 5 e assim por diante. Quando eu falo data 0, data 1, data 2, eu não estou dizendo que é 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 1 semana, 2 semanas. Não, 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 não. Eu estou falando que é 0 período, 1 período, 2 períodos, 3 períodos. Isso daqui é de forma muito abrangente. Então você pode interpretar isso aqui da maneira que você quiser, com a unidade de tempo que você quiser. Agora entenda, a data 0 é uma data que a gente chama de data presente. Isso aqui é o hoje. Certo? Tudo que acontece aqui, seja para um período depois, 2, 3, 4, tudo que acontece aqui a gente tem que entender como momento presente. Tá legal? Representações de um fluxo de caixa. Se você no fluxo de caixa tem uma seta para cima, isso daqui indica entrada no caixa. Se você tem uma seta para baixo no fluxo de caixa, em algum período, isso indica saída do caixa da sua empresa, certo? É só para você entender, setinha para cima entrada, setinha para baixo saída, e na data presente, se você tem setinha para baixo ou setinha para cima, indica-se no início do projeto, início do financiamento, se entrou dinheiro ou saiu dinheiro do seu caixa, tá certo? É só para ao longo dos exercícios, ao longo dos exemplos, quando a gente for falar sobre fluxo de caixa, você não ter dúvidas. Tá bom? Tá tudo na paz até aqui? Beleza? Vamos seguir. Aqui, falando um pouquinho agora sobre o que a gente vai conseguir calcular de uma série de pagamentos. A gente explicou até agora o que seriam séries de pagamento, quais são os tipos de séries de pagamento. Agora, o que a gente consegue calcular, né? Para a gente começar a mexer com números. A gente consegue calcular o valor futuro, o valor presente, os pagamentos, os prazos e as taxas de juros. Tudo isso a gente consegue calcular. Valor futuro, a sigla VF de valor futuro. Só que está aqui escrito FV. Por que FV? Porque é valor futuro em inglês. Ah, mas por que eu tenho que saber a sigla em inglês? Porque a gente usa um instrumento muito, mas muito útil, que é a calculadora financeira HP 12C. Ela tem milhares, eu falei, milhares de funções escondidas atrás dessas teclinhas aqui. A gente vai usar apenas algumas para poder calcular todos esses itens aqui. Cara, se você quiser calcular o valor futuro ou qualquer outra coisa através de fórmulas matemáticas, é possível. Dá para calcular? Claro que dá.
Só que são fórmulas grandes, às vezes a gente se enrola com alguns números para calcular na calculadora científica, não é? E essa calculadora aqui, a HP, ela nos dá qualquer um desses itens aqui em segundos, numa pequena sequência de teclas que a gente vai aprender a digitar. E essa pequena sequência de teclas, se eu quiser o valor futuro, o valor presente, os pagamentos, cara, você só troca a ordem das teclas. Então, se eu te ensinar a calcular o valor futuro, você automaticamente já sabe calcular o valor presente. E os pagamentos, e os prazos, e as taxas, você sabe calcular tudo, porque é apenas uma mudança de ordem nas teclas. É muito tranquilo, é muito fácil. Ah, prof, eu já tentei mexer nessa calculadora, eu não consegui. Se você tentou mexer sozinho, é óbvio que você não vai conseguir. Eu, antes de aprender a mexer, eu tentava mexer sozinho, porque eu achava fascinante. É claro que eu não conseguia mexer também. Agora, depois que você aprende a ordem das coisas, o sentido de algumas teclas, ela vira uma mão na roda pra gente. Tá certo? Então, olha um exemplo aqui para você entender melhor. Olha só. Calculando o valor futuro de uma série postecipada, 5 pagamentos iguais de R$1.000 ao final de cada ano, taxa anual de juros de 12%, qual o valor futuro ao final do 5º ano? Beleza, vamos lá. Você está vendo na tela aí a calculadora HP 12C. Beleza. Essa calculadora não é normal, ela não desliga quando você aperta o botãozinho de desligar, ela não desliga o que está no visor. A memória dela continua ativa ali. Então a primeira coisa que a gente faz sempre quando a gente vai usar HP é apertar o F, que é a teclinha amarela, e esse REG amarelinho aqui, ó. Pronto, aí você limpa o registro da calculadora. Aí agora a gente coloca as informações dentro da calculadora. São 5 pagamentos, então vou apertar o 5, vou apertar o N, e informei para a calculadora que são 5 pagamentos. R$1.000 ao final de cada ano, então vou botar lá R$1.000. Você tem que dizer para a calculadora que esses R$1.000 vão sair do seu caixa. Então você aperta o CHS para trocar o sinal. É a sigla para Change Signal. Trocou o sinal, agora você informa para a calculadora que isso daqui são os pagamentos. PMT é sigla para Payment, pagamentos em inglês. Taxa anual de juros de 12%, 12 e... Beleza. Agora você quer o valor final ao final do 5º ano, né? Aperta isso aqui, ó, FV, que é a sigla em inglês para valor futuro. Pronto, tá ali, ó. Você vai ter ao final de 5 anos R$6.352,85. Deu para entender? Eu não vou me aprofundar muito nesses cálculos, porque esse vídeo era só para a gente entender o que é uma série de pagamento, e a gente vai ter outro vídeo falando sobre cálculo de valor futuro, um outro falando sobre cálculo de valor presente, cálculo de prestação, cálculo de taxa, cálculo de prazo. A gente vai ter todos esses vídeos por aqui. Tá joia? Te vejo então no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais.